A mente limitada de uma pessoa atrasa a vida dela mesma e pode atrasar a vida das pessoas ao redor dela. Já a mente limitada de várias pessoas pode atrasar toda a humanidade. Por exemplo, se você tem vontade de fazer alguma coisa, mas antes de tentar fazer, você já delimita suas ações e nem tenta porque acha que é muito difícil conseguir o que quer, você pode estar atrasando a sua vida e a conquista que poderia alcançar, sem ao menos se esforçar para tentar conseguir. Pois você não pode ter certeza que aquilo que você queria não ia dar certo sem ao menos lutar e com empenho e determinação para atingir o seu objetivo. Agora, se agir com empenho e determinação para atingir o seu objetivo e depois ver que não deu certo o que queria, aí sim você pode dizer para si mesmo: eu tentei, dei o meu melhor, mas não deu certo. Agora, se não tentar, nunca irá saber se aquilo que queria poderia dar certo e beneficiar e trazer benefícios para você e para as pessoas ao seu redor. E quando várias pessoas, ou a maioria das pessoas de uma sociedade, ao mesmo tempo dizem que algo não vai dar certo, ou não pode dar certo, se um grupo menor ou uma pessoa se propõe a criar algo novo e diferente, que pode ser melhor para a sociedade, desistir só porque a maioria está dizendo que não vai dar certo, essa maioria pode estar contribuindo para o atraso da humanidade, e essa minoria também, ao desistir sem tentar. Por exemplo, no passado eram poucos que acreditavam na ideia de que o homem algum dia conseguisse voar em uma máquina mais pesada que o ar. E a maioria não acreditava, mas mesmo depois de muito sofrerem acidentes tentando, os que não desistiram e continuaram tentando, estudando e procurando uma melhor forma de conseguir, o que parecia impossível aconteceu. Mas se a minoria que acreditava tivesse desistido, não tivesse estudado e não tivesse insistido, mesmo depois que as primeiras tentativas não deram certo, o avião não teria sido inventado, assim como outras invenções. Mas quando quem não limita a sua mente criativa e é determinado e estuda e insiste, muda a história da humanidade, faz com que parecia impossível no passado se torne realidade no presente. Como se comunicar perfeitamente com outra pessoa que está do outro lado do mundo. Então, o que hoje parece impossível pode se tornar realidade no futuro. E além das questões tecnológicas, as pessoas que sempre pensam à frente do seu tempo e vão além dos conceitos do senso comum, ditados por uma maioria, e que enfrentam várias dificuldades, mas não desistem, também contribuem para mudar a sociedade e, por consequência, a história da humanidade. Como a questão da escravidão e a luta pelos direitos conquistados pelas mulheres e a conquista de vários direitos civis, tudo sempre começou com pequenos grupos, mesmo que a maioria das pessoas da época dizendo que era impossível conseguir o que queriam, porque era muito difícil, eles acreditaram, lutaram e não desistiram e conseguiram. E mesmo que muitos não viveram para desfrutar dos benefícios conquistados, eles contribuíram para mudar a história da humanidade e muitos dos benefícios que temos hoje são graças a eles. Mas se não fossem eles e as pessoas sempre desistissem pelo caminho, pelas dificuldades e limitassem a sua mente a não pensar além do seu tempo, a humanidade estaria muito atrasada, tanto em questões tecnológicas como em questões sociais. E o objetivo desse vídeo é esse, deixar a mensagem que você não deve delimitar a sua mente, pois você pode estar atrasando a vida das pessoas ao seu redor e contribuindo para o atraso da humanidade. Nas questões políticas, por exemplo, tem pessoas que se fecham em seus pensamentos e ideologias e não abrem o pensamento para ir além dos seus pensamentos e conceitos. E é comum encontrar pessoas com pensamentos considerados de direita e outros considerados de esquerda, fechados em seus conceitos, sem abertura a diálogo ou a mudança, e espaço para pensamento de algo novo. Ao contrário disso, eu, por exemplo, acredito em uma proposta nova, diferente do mesmo, que é uma economia baseada em recursos. Uma proposta de mudança que apoio, pois acredito que pode ser melhor para a humanidade e para o meio ambiente. Mas não estou fechado somente a isso, estou aberto a ouvir e conhecer outras propostas de mudanças, que podem ser melhor que essa, e se um dia eu encontrar, passarei a apoiar e divulgar essa proposta nesse canal. E se um dia a proposta atual que eu apoio for testada por várias pessoas de várias formas e ela não passar no teste e não for aprovada porque não deu certo na prática e ficar evidente que ela não funciona, eu reconhecerei meu erro e passarei a buscar outras alternativas, mas mesmo antes, não estou fechado e limitado somente nesta ideia, procuro deixar minha mente livre. Como acredito que as pessoas também deveriam deixar a sua mente livre e não se limitarem em seus preconceitos e conceitos pré-determinados, mas ao contrário estar aberto a conhecer e ouvir outras alternativas de mudança, que depois de uma análise mais profunda pode apoiar ou não por questões de opiniões pessoais ou estudos e pesquisas que te levam à conclusão que não é uma boa ideia, não é uma boa alternativa, mas algo que acho errado e a crítica que quero fazer é não apoiar algo porque apesar de achar que uma determinada proposta é boa, é uma boa ideia e seria uma boa alternativa, a pessoa não apoia porque acha que é muito difícil e colocá-la em prática, porque a maioria discorda ou porque alguém muito poderoso vai contra e por isso não se propõe a tentar e já desiste pelas dificuldades contrárias. Por exemplo,
Há pessoas de uma população que dizem que o governo é muito poderoso e não vai permitir uma tal mudança, seja ela qual for, independente da qual acredito, mas essa mesma população se esquece que foram eles mesmos que deram poder para o governo. Em uma democracia, por exemplo, o povo, em sua maioria, elegeu as pessoas que estão no governo, ou seja, eles deram poder para os governantes. Ou numa ditadura, se a maioria aceitar o seu ditador, ele permanece, mas quando o povo não aceita mais viver uma ditadura, ao se reunir e lutar contra aquele ditador, ditadores caem e saem do poder, e a história da humanidade mostra isso. Assim como governos de uma democracia caem e mudam, sejam pela decisão popular de uma população através de uma eleição ou de outras formas. Há também aqueles que dizem que apesar de uma determinada proposta ou ideia ser boa, ela não daria certo porque vai contra o interesse dos ricos e poderosos, donos de grandes empresas e corporações, que não vão deixar colocar em prática. Mas as pessoas que limitam a pensar assim não percebem que esses ricos e poderosos só existem porque possuem clientes e empregados que vêm da população. Então, se a maioria das pessoas não comprar esses produtos, eles quebram, ou seja, podem abrir falência e perderem o poder que tinham. Assim como se os empregados deles se demitirem e deixarem trabalhar para eles, e ninguém mais trabalhar para eles, não importa o quanto são ricos e poderosos, sem empregados eles terão que se virar, como sozinhos, para preparar sua comida, limpar o seu chão, o seu banheiro, pois todos nós, não importa a posição, somos seres humanos, e ninguém é invencível porque está em uma posição de poder. E repare que aqui não estou dizendo que é fácil mudar um governo, ou um sistema de governo, ou combater, ou ir contra interesses de empresários de uma grande corporação. Sei que é difícil, mas o que estou querendo dizer é que não é impossível. Mas para que seja possível, para que uma grande mudança se torne realidade, de fato, enfrentando e passando pelas dificuldades, as pessoas não podem limitar a sua mente, e a mudança começa dentro de cada um. Então pense nisso, faça uma autoanálise e veja se seus pensamentos e atitudes não estão atrasando a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. E veja se o seu pensamento, a maneira como age, contribuem para o avanço da humanidade ou para o atraso da humanidade. E se chegar à conclusão que está limitando e bloqueando as suas ideias e vontades, seja porque vai contra o governo ou vai contra grandes empresas ou o senso comum da maioria, procure a mudança dentro de você e haja sempre com os dois pés firmes no chão, mas não limite a sua mente.